Repita assim: Moisés e apóstolo Paulo. Repita: Moisés e o apóstolo Paulo. Nós vamos dar exemplo aqui desses dois homens, que um foi escolhido para trazer libertação a um povo que estava aprisionado na escravidão. Amém? Deus escolheu um homem. Diga assim: Deus usa homens. Preste atenção. E quando Deus escolheu Moisés para trazer libertação para o povo estava na escravidão. O povo estava onde? Na escravidão, no sofrimento. E vamos ler aqui para você compreender, capítulo 3, no versículo 1. Diz assim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chamada de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do teu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso decidi a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir naquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com os egípcios estão oprimindo. Diga glória a Deus. Veja que Deus escolheu quem? Moisés, para trazer libertação a um povo. Preste atenção. Deus usa Moisés. Deus diz: eu vi o povo sofrendo, eu vi a aflição daquele povo, vou te usar para você tirar eles desse sofrimento, tirar eles da agonia, da opressão. Deus usa Moisés. E aí, no decorrer da história, depois tu vai lendo, que veio as pragas do Egito. Faraó resistiu por um tempo, e depois Faraó cedeu libertação. O povo foi liberto. Diga glória a Deus, igreja. Porque Deus prometeu o que para eles? Tirar do sofrimento, da opressão, da dor. E aí esse povo vai e sai, é tirado do Egito. Moisés conduzindo eles no deserto. Eles começam a caminhar rumo a essa promessa de Deus. Diga glória a Deus. Agora vamos lá para o capítulo 32. Pule agora lá para o capítulo 32. Êxodo 32, para dar continuidade. Nós estamos falando de Moisés e depois vamos para Paulo. No capítulo 32 de Êxodo, depois que Deus tinha tirado o povo, olha só, Deus tirou o povo saiu do sofrimento, o povo saiu da escravidão. Deus prometeu um lugar que emana leite e mel, um lugar de descanso. O povo sai e começa a caminhar rumo a esse descanso. Diga glória a Deus. Preste atenção. Ele sai em caminho rumo a essa promessa de Deus. A Bíblia diz aqui no versículo 7, depois que eles saíram caminhando tal, Moisés vai para o monte. Moisés vai para onde? Para o monte. Moisés vai lá receber as tábuas do testemunho, do mandamento. Quando Moisés está lá no monte, diz aqui no versículo 7: então disse o Senhor a Moisés:
vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Repita, se corrompeu. Eles fizeram o que, igreja? Se corrompeu. Quando a Bíblia diz se corrompeu, eles romperam com Deus. Porque olha o que eles fizeram. Versículo 8. E depressa se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Disse mais ainda o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é o povo de dura serviço. Um povo que é duro para reconhecer. Moisés estava demorando aonde? No monte. E o povo viu Moisés o que, igreja? Demorando. Fizeram para si o que? Um Deus. Fizeram para si o que? Um Deus. Eu te pergunto hoje: Jesus está demorando? Jesus está demorando, igreja? Responda, igreja. Jesus está demorando, igreja? Sim ou não? Aparentemente sim. Porque desde os tempos antigos já se falava que ele iria voltar, trazendo para hoje. Nós estamos dando exemplo de um povo do passado, que Deus viu o sofrimento, Deus tira do Egito, eles caminham no deserto rumo à terra de descanso. No meio do caminho, viu Moisés no monte subir, porque Deus ordenou ele subir. Moisés demora, estava demorando. O que acontece? O povo se corrompe. O povo se corrompeu. Se corrompesse, diz o que? Rompeu com quem? Com Deus. Eu te pergunto, hoje é diferente? Hoje é diferente? Quantas pessoas têm rompido com Deus? Podemos dizer que o Senhor está demorando. O Senhor está demorando. Diga glória a Deus. E essa demora, as pessoas têm se corrompido. Essa demora as pessoas têm trocado, têm abandonado a fé. Elas estão no caminho. Diga, eu estou no caminho. A promessa hoje, igreja, não é uma terra de descanso. Essa terra aqui não é essa terra. Entenda, compreenda. A terra que aquele povo estava querendo, aquilo que Deus prometeu, realmente era uma terra física. Diga glória a Deus. Era um lugar físico ali que eles iriam se deleitar, eles iriam obter. Hoje há uma promessa para nós. Hoje é uma promessa de salvação, de descanso. Mas essa promessa de descanso é para a alma. Essa promessa de descanso é para quê? Para a alma. Quem precisa de descanso aqui físico? Quem precisa? Não é bom chegar depois do almoço, tu se deitar naquela rede, né? Ficar debaixo do pé de árvore, né? Depois de comer, dar um descansozinho. Não é bom descansar, igreja? Sim ou não? Porque a pessoa está ali na correria, na luta, suando para lá e para cá, não tem descanso, cabeça perturbada. Chega um momento que ela quer descansar. Aquele povo do passado estava sendo atormentado, estava sendo sofrendo. Deus viu, eles clamaram. Mas Deus usa o homem, tira-os do Egito, liberta eles para levar na terra de descanso. No meio do caminho eles se corrompem. Eles romperam com Deus, aquele que libertou. Eu digo para você que hoje não é diferente. Porque as pessoas rompem com Deus? Porque elas não veem uma mudança de vida física. Porque muitas delas não veem, não conseguem enxergar em suas vidas
um bem-estar, uma mudança. Por elas de repente não ver continuar com a sua luta, elas rompem com Deus, porque elas se corrompem com o mundo, e elas não observam, não. A promessa do meu Senhor, que eu busco, é para que eu tenha um descansar minha alma. Aquela passagem do jovem rico, quem se lembra? Você lembra da passagem do jovem rico? Que a Bíblia diz que ele estava Lázaro estava no seio de Abraão, diga glória a Deus, com a sua alma descansando, e o rico estava em tormento. E às vezes nós não colocamos o coração naquilo que tem que ser. Deus usou Moisés para libertar um povo, e aí Moisés consegue, resistiu a Faraó por um tempo, e eles no caminho. Nós estamos no caminho. Nós estamos no caminho. Nesse caminho nós temos que manter a fé em Jesus. Nesse caminho nós temos que buscar crescer em Deus. Nesse caminho nós temos que fortalecer a nossa fé. E aí eu quero que você agora observe o apóstolo Paulo. Vamos lá para Filipenses. Filipenses capítulo 1. Paulo tinha uma visão espiritual. A visão de Paulo era o que, igreja? Espiritual. Eu não sei qual é a sua visão. Eu não sei se sua visão é material. Eu não sei se você quer buscar Deus, quer buscar Jesus por algo material, ou se você quer Jesus porque você compreende que a alma é preciosa para o Senhor. Estar com Cristo é mais importante. E por Paulo ter uma visão espiritual, Paulo tinha uma semelhança, podemos dizer, podemos dizer que Paulo foi com Moisés. Deus usou ele para libertar, Deus usou Paulo para levar a mensagem para muitas, em cartas, em prisão, para muitas pessoas, ao ouvirem as cartas de Paulo, encontraram libertação. E o apóstolo Paulo diz aqui, versículo 21, capítulo 1 de Filipenses, no versículo 21, Paulo diz assim, olha a visão dele, olha a visão de Paulo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Aí ele diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas Paulo diz: mas por vossa causa é mais necessário permanecer aonde? Em outras palavras, vivo entre vocês, e convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós. Agora repita assim: para, não ouvi, diga para o vosso progresso e gozo da fé. Paulo tinha oportunidade e o desejo de partir e estar com quem? Com Cristo. Quem, se tivesse a oportunidade hoje de estar com Cristo, iria? Olha, pergunta: quem hoje? Olha o teu coração como é que está. Preste atenção à pergunta. Responde não. Levanta a mão não. Responde só para si. Se hoje você tivesse a oportunidade de estar com Jesus, de ir para os braços de Cristo, você dizia: Senhor, eu quero ir. Oh, pastor, não estou pronto. Pastor, tem meu menino. Pastor. Quem é que vai? Pastor, quem é que vai estar com meu menino? Olha, meu Deus. Visão. Então Paulo deixa bem claro: não há nada incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês. Por causa de vocês. Por causa de vocês. Ele fala aqui, igreja, progresso. O que significa a palavra progresso? Progredir na vida. O progresso do crente
é o avanço que ele dá na fé, o amadurecimento dele em Jesus, a firmeza que ele demonstra, o compromisso. Paulo estava querendo dizer isso: eu vou ficar entre vocês, para que vocês venham prosseguir, para o progresso de vocês, para o gozo da fé, para que vocês se fortaleçam, se firmem mais ainda. Aí eu pergunto para vocês: vocês têm progredido na fé em Jesus? Do tempo que você hoje está na igreja, ou no caminho, você tem progredido, tem tido você tem conseguido demonstrar uma firmeza, um amadurecimento, um crescimento espiritual? Será que você tem demonstrado isso? Será que você é daqueles que diz: não, pode deixar o menino sozinho, que ele sabe caminhar sozinho. Não, pode deixar que ele se garante. Não, vamos ficar perdido, porque ele ainda não há segurança na fé dele. Vamos observar, porque não há segurança nele. Visita ele, ora por ele, vai atrás, pergunta por que não veio para a igreja. Porque nós não vemos ainda uma firmeza ainda na pessoa, nós não vimos o amadurecimento na fé. Paulo está falando de progressão, de progredir, de avanço, de amadurecimento, igreja. Você sabe por que muitos dentro da igreja não amadureceram ainda? Por causa da visão. Veja aquele povo do Egito que Moisés libertou-os. Um povo que no meio do caminho se corrompeu. No meio do caminho trocaram Deus, porque fizeram para si um Deus. Romperam a sua vida, romperam a sua comunhão, ou melhor, romperam a sua fidelidade. E às vezes, igreja, você não tem progredido. Eu me lembro quando eu era jovem na igreja. Eu me lembro quando eu ainda não tinha maturidade. Eu me lembro. Maturidade que eu digo, igreja, não é que às vezes ainda eu mantenho a minha criancice ainda. Diga glória a Deus. Dentro de mim. Eu me lembro que tinha um pastor perguntou para um primo meu, disse assim, ó: e aí, o Paulo já dá para ser obreiro? E eu todo lá. E eu demonstrando o quê? Que o obreiro do meu tempo era um soldado. Negócio de não moleza, não, era soldado. E o obreiro, primo meu que já era obreiro, falou: não, o Paulo ainda brinca um pouquinho, tem que parar de brincar mais. Aí eu comecei a ficar sério, ó. Eu comecei a ficar o quê? Fisicamente, a mostrar seriedade na cara. Chegar na igreja assim. Sério. Mas na minha permaneci caminhando com Cristo e eu tive o amadurecimento da fé. Diga glória a Deus. Que eu ainda continuo sendo brincalhão. Diga glória a Deus. Eu não mudei. Mas o amadurecimento, a firmeza, o compromisso, houve um progresso na minha vida, na minha fé. E às vezes a gente vê a pessoa dentro da igreja, o tempo vai passando, e elas não buscam isso, elas não conseguem ter esse progresso, elas não conseguem amadurecer na fé em Jesus. Foi um povo que quis o descanso, mas não tinha progresso. Por isso que eles ficaram no deserto. Por isso que morreram, caíram. Não chegou o descanso. Não chegou o lugar da promessa. Então, igreja, Deus traz para nós esse entendimento, para que nós não venhamos se corromper. Diga glória a Deus. Para que nós não venhamos romper com Jesus. Porque muitos têm feito isso, rompido com Jesus. Tem rompido o compromisso, tem rompido a caminhada, tem desistido de exercitar-se. É igual muitos de vocês aqui. Quem já fez caminhada já pela saúde, por causa da saúde? Quem já caminhou por causa da saúde? O melhor, é bom caminhar porque para exercitar os ossos, circulação do sangue. Aí você começou, comprou até um sapato. Diga glória a Deus. Comprou até roupa.
mas só um tempo. Desistiu, se cansou, esmoreceu. Igreja, nós temos que progredir. O tempo vai se passando. Só aqui dentro. Vamos lá. Ei, só aqui nós temos 2 anos de igreja. Só aqui. Maracati, 2 anos. Esse tempo que você já está aqui, tem muitos de vocês que estão desde o começo. Tem muitos de vocês que estão no meio do caminho. Tem muitos de vocês que estão começando agora. Mas eu quero que você se observe. Pastor, eu estou aqui, mas eu já conheço, e já estou no caminho há muito tempo. Então eu tenho que me observar. Será que eu tenho progredido em Cristo Jesus na fé? Será que eu tenho crescido? Será que eu tenho amadurecido? A minha fé tem estado firme? Será que a minha fé em Jesus está fundamentada para que amanhã eu não me corrompa como aquele povo do passado? Será que eu estou com a fé firmada de verdade? Para que eu não me corrompa. Então, igreja, Deus nos traz esse entendimento, exemplo de um povo e exemplo de uma orientação do apóstolo. O desejo dele: eu vou para a glória. Não, mas eu prefiro ficar entre vocês para ajudar vocês. Diga glória a Deus. Missionária, pode ir, que eu vou ficar. Diga glória a Deus. Quem entendeu? Missionária, pode ir, eu tenho que ficar. Não, também vou junto, bora. Vamos embora. Será que é fácil ter a oportunidade de estar com Jesus? Por isso que eu perguntei. E como é que você sentiu? Qual seria a resposta sua? Está no teu coração? Não. Deus vai cuidar dos meus filhos. Deus vai cuidar da Adriele. Tio Assis. A dona Mina cuida do restaurante. Diga glória a Deus. Não, mas ainda tem umas contas para pagar. Deixa essas contas de lado. Esquece, foi para o céu e não me pagou. Veaca. Está amarrado. Igreja, vamos ter a visão espiritual, igreja. Nós estamos no mundo, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas conquistas terrenas, nossos objetivos, mas nós temos que ter um amadurecimento, sabe, uma firmeza em Jesus. Como a missionária trouxe no início a oração pelo Rio Grande do Sul, olha o que está acontecendo lá, olha. O nosso Aracati já teve enchente, não teve enchente? Sim ou não? Quem se lembra das enchentes? As enchentes cobriam as casas. E quem era daquele tempo, vendo essas imagens, se lembra do que ocorreu no passado, o sofrimento daquele povo. Por isso que nós quantas pessoas perderam as riquezas que perderam? Olha só. Quer dizer, veio uma situação, uma catástrofe, algo inundou, destruiu tudo. E tem pessoas que trocam Jesus por tudo isso que as águas levaram, por causa da visão, a visão. Nós temos que ter visão espiritual, visão do reino de Deus. E eu tenho que buscar isso. Paulo diz o quê? E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Diga glória a Deus. Quando ele fala em progresso, avanço, quando ele fala no gozo, é alegria. É alegria, a virtude do Espírito Santo. Ei, o progresso, o crescimento, o amadurecimento, a firmeza, o gozo da fé, a alegria, a virtude do Espírito Santo dentro de nós, o prazer. Não, nós estamos na presença de Deus. Eu estou buscando ao Senhor, eu estou alegre porque eu estou no caminho. E às vezes tem muitos que ainda não buscaram, não estão focados ainda 100% nessa visão espiritual. Muitos ainda é semelhante ao povo do passado, quer sair do sofrimento, quer sair da dor, quer chegar a um lugar de descanso, quer encontrar uma vida melhor, quer ter prosperidade nessa vida, quer ter tudo, quer ter tuas conquistas. Amém. Deus pode dar? Pode. Mas a prioridade é a alma nossa. Nós temos que buscar
crescer, progredir na fé, amadurecer, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Quem compreender a palavra, então glorifica o nome de Jesus. Ficamos de pé, toda a igreja, vamos entregar nossas vidas